Portanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. Em vez disso, deveria dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Mas vós vos orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Queria ler o mesmo texto numa tradução diferente da sua, a Bíblia Mensagem, que diz assim: e agora tem uma palavra para os que têm audácia de dizer: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá ficaremos um ano. Vamos abrir um negócio e ganhar muito dinheiro. Vocês não enxergam um palmo diante do nariz. Quem pode prever o amanhã? Vocês são como uma neblina que se vai logo e o sol começa a brilhar. Em vez disso, caio na realidade e aprendo a dizer: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isso ou aquilo. Vocês estão cheios de vocês mesmos. Toda arrogância é maligna. Na verdade, saber fazer o que é certo e não fazer, isso é pecado. Decisões. Tiago está escrevendo aí para um grupo de irmãos, como nós já falamos alguns domingos passados, que foram dispersos, foram espalhados devido às perseguições. E agora, provavelmente, ele escreve a um grupo de irmãos da igreja que tinham seus negócios. E Tiago vai tratar aí nesses 5 versículos sobre decisões. E o que eu acho fantástico na Bíblia é a atualidade dela. Pois, se você perceber aí, a gente faz essas coisas que está em Tiago 5, Tiago 4, que nós lemos agora, todos os dias. A gente toma decisões, muitas vezes, sem mesmo perguntar a Deus. E às vezes a gente não pergunta nem para o nosso cônjuge, não pergunta nem para o sócio, não pergunta nem para os pais. Eu me lembro de uma vez que o meu pai comprou um Fusquinha azul e a gente avisou: olha, não compra dessa pessoa, essa pessoa aí ela tem uma fama de fazer pilantragem, não compra. Ele comprou. Passou 3 meses e começou a dar problema na compra. E a gente estava assim na varanda de casa e ele falou assim: mas também ninguém me avisa, ninguém me dá conselho, ninguém fala comigo. Eu falei: pera lá. Lembra que eu falei para o senhor não comprar o carro? Porque a pessoa não era uma pessoa de boa índole? Agora aguenta. Agora tem que arcar com o prejuízo. A gente toma algumas decisões que vão trazer algumas consequências na nossa vida. O que o apóstolo Tiago está dizendo é que não é que é errado tomar decisões. Na verdade, toma decisões toda hora. Daqui a pouco você vai ter que tomar alguma decisão na tua vida, vai ter que tomar uma decisão a hora que vai dormir, se vai acordar cedo para ir trabalhar amanhã, né? Isso aí, na verdade, a gente nem pensa muito, né? Tem que ir. A gente toma decisão toda hora. A Bíblia, inclusive, ela nos aconselha a tomar decisões, mas à luz da palavra, à luz do próprio Deus. Provérbios vai dizer o seguinte, capítulo 16, verso 1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas ao Senhor vem a resposta da língua. Então a gente faz planos. A gente pensa, a gente quer fazer algumas coisas. Deus dá sabedoria para a gente. Agora, o que vai acontecer no futuro é outra história. Porque a gente não tem a facilidade, ou melhor, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 2 minutos na nossa vida. Daqui a 5 segundos. Daqui a 5 segundos eu posso ter um treco aqui e cair morto. Eu não mando nisso. A gente não controla essas coisas. E para muitos, falar em fazer a vontade de Deus é um remédio amargo demais para ser tomado. Esse negócio de pensar em fazer vontade de Deus é algo que tira a graça da minha vida. Porque para muitos, esse negócio de fazer essa vontade de Deus, já logo pensa assim, vai estragar meus prazeres, vai estragar minha alegria. Porque a gente começa a achar que esse negócio de fazer a vontade de Deus
eu vou ter uma vida chata, uma vida triste, uma vida que não dá. A minha história de conversão ela é muito interessante, porque eu detestava a crente. Pensa num adolescente que não suportava a crente. E digo por quê? Porque se você faz isso com os teus filhos, parem. Hoje já não se faz muito o que eu vivi na adolescência. Domingo, 3 horas da tarde, era a hora dos crentes bater na porta de casa. Hoje já não se faz muito esse negócio, né? A gente sair fazendo evangelismo, batendo 3 horas na porta da casa dos outros. Até porque 3 horas da tarde normalmente está dormindo. Acabou de almoçar. Mas naquele tempo, e que não faz tanto tempo, era assim. Não faz tanto tempo que eu fui adolescente. E quem que meu pai mandava atender o portão com os crentes chamando? Meu pai falava, ó, aquele pessoal de livro preto, preto debaixo do braço, está lá chamando. Quem que ia atender os crentes? As crianças. Porque ele dizia o seguinte, vai lá, porque eles não dão muita atenção para a criança. É outro erro que às vezes nós fazemos também de não dar atenção aos pequeninos. Então eu ia lá, eles me davam um papel que ninguém lia lá em casa e ia embora. Então eu comecei a tomar raiva. Mas eu fiz uma amizade com um rapaz chamado Leonardo, Léo. Nós éramos companheiros de bicicleta. Nós fazíamos mountain bike, fazíamos viagem. E o Léo, eu acho que naquele tempo ele já deveria estar vivendo a questão do mais um, ele me pegou para mais um. Só que o Léo nunca me disse que ele era crente. Ele já sabia que eu não gostava de crente. E a gente começou a fazer amizade, a gente viajava. E um dia, finalzinho de janeiro, finalzinho de dezembro, início de janeiro, mais ou menos, ele falou assim, vamos no retiro comigo? Ele falou, o que é retiro? Eu perguntei para ele. Retiro é o negócio da igreja lá, que eu vou. Eu falei, tu é crente? Eu sou. Como ele já sabia que eu não gostava, pensei, agora acabar a amizade com o cara por causa disso vai ser difícil, né? Eu falei, eu tenho que ver com minha mãe, porque eu não trabalhava, então eu tinha que depender deles para pagar o retiro. Mas Léo chamou para ir no tal de retiro de crente, deve ser uma coisa chata demais, você lê Bíblia o dia todo, você orar o dia todo, isso deve ser um troço insuportável. Mas ele me chamou, o que a senhora acha? Eu falei, vai, e fui. Cheguei naquilo que eu achava que era chato, vi o pastor jogando bola. Já comecei a achar aquilo meio estranho. Vi o pessoal nadando em piscina, olha que absurdo. Crente nadando em piscina. Jogando bola. Brincando de... Lá no Rio a gente chama de totó, aqui é pimbolim. E eu comecei a achar aquilo meio estranho. Eu comecei a perceber que os crentes eram felizes. E comecei a ver que os adolescentes crentes andavam de bicicleta, porque eu achava que se eu fosse crente, eu ia ter que parar de jogar videogame, parar de andar de bicicleta, ficar bitolado dentro de uma igreja o dia todo ouvindo um cara falar. Fui para casa totalmente diferente. Ali Deus começou a mexer no meu coração. Já não tinha mais raiva de crente. Já tinha uma outra visão. Por que eu estou comentando isso? Porque a gente precisa tomar algumas decisões na nossa vida e a gente acha que a decisão de fazer a vontade de Deus vai fazer com que a gente vire uma pessoa chata, amarga, e não é verdade. Ter Cristo como Senhor da nossa vida é a melhor decisão que qualquer pessoa pode fazer. Porque você começa a viver uma felicidade onde a droga, o álcool não precisa ter. Você vai para uma festa de um cristão no domingo à noite, na segunda você não tem ressaca. Pode ter comido bastante, mas ressaca não. Você vai para uma festa no sábado de um amigo, onde rola de tudo, você corre o risco de não chegar em casa. Com Cristo não, é diferente. Tem muita gente que às vezes não quer tomar essa decisão ao lado de Cristo porque acha que a vida vai começar a ser amarga, chata, sem graça. O salmista vai dizer o seguinte, que o plano do Senhor permanece para sempre, e os seus intuitos do seu coração por toda geração. Às vezes a gente toma algumas decisões na nossa vida, e a gente vai patinando, vai vivendo amargamente, mas chega em algum lugar por causa das misericórdias de Deus, porque Deus não muda o plano dele para a minha vida. Nós é que somos teimosos, para não falar outra coisa. E a gente fica patinando, a gente fica quebrando a cara. O filósofo Sêneca disse o seguinte, olha, um filósofo, ele deve ter lido isso na Bíblia.
Quão insensato é o homem que faz planos para a sua vida, quando nem mesmo o dia seguinte está sob o seu controle. E acrescenta, não há quem tenha amigos tão ricos que possa prometer a si mesmo um amanhã. Ele deve ter lido Tiago. Torno a dizer, você pode e deve fazer planos. Mas esses planos precisam ser colocados diante de Deus e deixar Ele tomar conta da sua agenda. Eu me lembro de um cara na igreja, na escola, porque o problema da gente quando a gente toma decisões sem perguntar para Deus, porque nós somos muito presunçosos. E presunçoso é aquele que acha que não precisa de ninguém. E eu me lembro de um cara lá no antigo 2º grau, hoje ensino médio, que ele era o valentão da escola. Ele se achava o máximo. Lá tem isso? Tem lá, André? O valentão da escola? Tem. Toda escola tem um valentão. Até um dia que o valentão encontrou um cara mirradinho, que na hora do recreio encarou ele, e só não deu um couro no valentão porque o pessoal na hora do recreio segurou ele. Daquele dia em diante o homem não foi mais valentão. Ser presunçoso é mais ou menos isso, é a gente achar que pode tudo com todos sem depender de ninguém. Até um dia que Deus fala assim, agora eu vou te ensinar. É isso que Tiago está falando para esses, talvez, irmãos que tinham seus negócios, que achavam que podiam fazer qualquer coisa sem depender de Deus. Presunção é fazer planos sem pensar no futuro, achando que lá no futuro a gente resolve. Nós podemos sim fazer planos, nós podemos sim, temos certo controle da nossa vida. Porque a gente escolhe com quem vai casar. Hoje você está casado, casada, você escolheu, você poderia não ter casado com essa pessoa aí. Não é verdade? A gente não escolhe o dia de nascer nem o dia de morrer. Mas entre o tracinho lá que está na lápide, muita coisa a gente escolhe. A gente escolhe a faculdade que vai fazer. Nós escolhemos o trabalho que vamos ter. Nós vamos decidir se vamos viajar ou não vamos viajar, se a gente sobe, se a gente desce. Agora, existem situações que não tem como você escolher, você tem que depender realmente de Deus. E Tiago vai trabalhar isso na nossa vida, mostrando que tem decisões erradas que trazem prejuízo justamente porque essas decisões erradas ignoram essa vontade de Deus. Olha aqui, vamos reler esse verso de 13 a 16. Agora prestai atenção. Vós que dizeis hoje ou amanhã, iremos a tal cidade. Lá passaremos o ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como a névoa que aparece por um tempo e logo se vai. Mas vós se orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Talvez Tiago está começando a levantar do lado certo da cama, como a gente tem visto aí nos domingos, e olhando para esses comerciantes da congregação a qual ele escreve, e vai dizendo, não fica fazendo projetos e planos sem consultar a Deus. A Bíblia mostra um monte de personagens que tomaram decisões erradas. Lembra de Ló? Ló olhou as campinas de Sodoma e Gomorra e disse para Abraão, olha, eu vou para lá. Lá o negócio é bom, pastagens boas. E ele teve um prejuízo enorme. Deus ia destruir aquelas cidades. Nós olhamos para Davi, quando chegou na sacada daquela casa em que ele morava e olhou para aquela mulher linda tomando banho e tomou a decisão de adulterar com ela. Jonas, que Deus diz, olha, vai lá e prega a Nínive, e ele toma a decisão de se esconder num barco, no fundo de um navio. Decisões que esses homens tomaram e decisões que trouxeram grandes prejuízos para eles. E talvez você está lembrando de algumas decisões que já tomou na sua vida e que talvez já amargou muito a sua boca ou continue até a amargar. E Tiago vai dizer para a gente que essas decisões elas precisam ser levadas até Deus e ele dá alguns motivos para nós aí.
Primeiro, ele vai dizer que a vida é muito complexa. O verso 13 diz que agora prestai atenção, vocês que dizem hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos um ano e vamos negociar e teremos lucro. Quem nos garante o dia de amanhã? Se tem uma coisa que é complicada na vida, é a vida. A gente tenta fazer alguns planos, mas segunda-feira já perde a hora. Já sai descabelado, penteando o cabelo dentro do carro ou dentro do ônibus. Porque a gente não tem controle de certas coisas, porque você não ouviu o despertador, não ouviu o pai e a mãe chamar para ir para a escola. Fez aqueles projetos, nós tínhamos hoje o projeto do nosso retiro de adolescente, não foi dessa vez, vai ser em novembro. A gente faz planos, mas a vida é complicada, a vida é complexa. E Tiago está dizendo, olha, vocês estão tão firmes no que estão dizendo, mas espera aí, vocês têm controle do quê? Porque fora da vontade de Deus, a gente não tem certeza de nada. Na presença de Deus, a gente tem certeza só de uma coisa: eternidade. Isso a gente tem certeza, porque Ele já garantiu para nós. Fora da vontade de Deus, a vida é um mistério enorme. Porque fora da vontade de Deus, tem gente até hoje perguntando de onde vim e para onde eu vou. Quando nós estamos na vontade de Deus, a gente descobre que nós viemos do Pai e vamos para o Pai. Porque Jesus disse que Ele ia lá preparar lugar. Tiago vai dizer também que a vida é cheia de incerteza. E se tem uma certeza que eu tenho na vida, é que a vida é cheia de incerteza. Ele diz aí no verso 14: Entanto, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Como eu já falei há pouco, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Eles faziam planos seguros, achando que aquilo ia dar certo sem consultar a Deus. Isso me faz lembrar de uma parábola de Jesus que está lá em Lucas. Quero ler para você. Lucas 12, 16 a 21. Então lhes contou essa parábola: a terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vai fazer? No entanto, não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e se alegre. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico perante Deus. Aquele homem tinha muito dinheiro, mas esqueceu do principal. Esqueceu-se de Deus. E às vezes a gente faz isso. A gente fica tão cheio de nós mesmos, um balão inchado, que nós esquecemos de Deus. Não damos nem graças a Ele pelo que Ele faz. A vida é incerta. Tiago também nos lembra que a vida é breve. Ele diz aí: o que é a vida? Vocês são como uma névoa que aparece um pouco de tempo e logo some. Já viu aquela neblina de manhã? Que você pega a rodovia e não consegue ver um palmo na frente do nariz? Mas vem o sol e aquilo vai embora. É isso que ele está dizendo. Que a nossa vida aqui, ainda que alguns possam chegar a 70, 80, 90, até 100 anos, ou até às vezes passa um pouquinho de 100 anos, perto da eternidade isso não é nada. Perto da eternidade, ainda que a gente conte nosso tempo em anos, é muito rápido. Viver 95 anos, como alguns aí conhecem na família, perto da eternidade não é nada. A vida é rápida. Porque eu fico olhando, ontem eu tinha 15 anos e hoje estou quase 40. É muito rápido. Eu estou procurando aonde que ficou os 25. Onde eu perdi eles. Porque voou. Ontem a Mariana era um bebezinho dentro daquela caixinha no hospital.
E hoje tem 15 anos. Até ontem eu tinha cabelo preto. Mas devido ao frio, a vida passa rápido. Mateus vai dizer para nós, Jesus falando, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. E a gente se preocupa demais com o dia de amanhã e esquece de viver o hoje. A gente esquece de viver o hoje com Jesus, a gente esquece de viver o hoje as nossas decisões com Ele. Provavelmente Tiago se lembrando de algumas falas de Jó, como por exemplo Jó 7, verso 6. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão. Passa rápido. Hoje já é dia 9 de outubro. Ele já está se preparando para Natal de novo. Domingo que vem começa a horário de verão. Meu Deus! Como voa! Ele vai dizer, Jó, olha, tal como a nuvem se desfaz e passa, assim é a minha vida. Porquanto nossos dias sobre a terra são como uma sombra. Jó 9:25 vai dizer, os meus dias são mais velozes do que um corredor. Depois ele vai dizer que passam como barco de junco, como águia que se lança sobre a presa. E por fim Jó diz que o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como uma flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Assim é a nossa vida. Mas o salmista diz que a gente precisa aprender a contar nossos dias, como diz o Salmo 90, verso 12. E a melhor forma de você contar os seus dias e viver bem os seus dias, torna a dizer, é com Jesus. Porque ele começa a te dar razão de viver. E uma outra coisa que Tiago nos diz sobre essa fragilidade, sobre essas incertezas das nossas decisões, é que a vida é muito frágil. O verso 16 diz que vós vos orgulhais da vossa arrogância, todo orgulho como esse é maligno. A vida da gente é frágil demais. Os irmãos têm acompanhado e orado pela Paula. Sábado ela chegou, ou melhor, sexta ela chegou bem do serviço. Vai começar a pintar a salinha, subiu com frio, calafrio. Sábado febre, hoje febre. Mas chegou bem. Temos fragilidade na nossa vida. E às vezes a gente se acha tanto. E basta um sopro de Deus. Mas Tiago vai dizer que as nossas decisões erradas são porque nós fazemos essas decisões sem nenhuma responsabilidade. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Se eu sei o que tenho que fazer e não faço, eu estou pecando. Há pessoas que desobedecem a Deus de forma deliberada. Eu vou e quero, e toma a decisão. Vivem de forma errada, sabendo que estão errados, porque querem viver os seus prazeres. E Tiago diz, olha, se você vive assim e sabe que está errado, está pecando. É aquele negócio, né? Você sabe que passar acima da velocidade corre risco e passa. Você sabe que passar o sinal vermelho e passa. É errado, mas passa. E a gente pode continuar a lista aí. João vai dizer o seguinte, capítulo 4, verso 34, que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus entendia que a obra do Pai era urgente para ele e para aqueles que ele amava. E ardia isso dentro do coração dele. Dentro do nosso coração precisa arder a vontade de fazer a vontade de Deus. De se entregar a Ele. O que Tiago está dizendo é o seguinte, olha, vocês já foram advertidos. Está diante dos seus olhos aquilo que é para ser feito. E a igreja, irmãos, e há muitos aqui na igreja, eu tenho percebido isso, que sabem das suas obrigações, mas às vezes não fazem. E Tiago diz que isso é pecado. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar, na nossa vida, tomar decisões que vão beneficiar a nós e ao reino. Verso 15. Em vez disso, devia dizer, se o Senhor quiser,
Viveremos, faremos isso ou aquilo. Dizer que se Deus quiser não deve ser jargão nosso, não. Ah, se Deus quiser eu vou. Na verdade, às vezes a gente fala assim, né? Se Deus quiser eu vou na sua casa. Na verdade, estou dizendo, eu não quero ir, tá? Acho que é mais fácil, eu não quero ir. O que Tiago está dizendo, se Deus quiser, é entender que eu confio nele. E que se ele me permitir que eu amanhã esteja de pé, com saúde, pronto para fazer, eu vou fazer. É isso que ele está dizendo para nós. É ter certeza de que a vontade de Deus é a minha vontade também, e eu quero fazer essa vontade como ela é feita no céu, de forma perfeita, de forma agradável. É isso que Mateus 6,10 vai dizer, que seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. E quando eu entendo isso, aí eu entendo que esse negócio, se Deus quiser. Se Deus quiser, amanhã eu vou levantar e vou para os meus afazeres. Se ele não quiser, ele não quis. Minha vida está no controle dele. Muitos dizem isso no momento de derrota dos seus negócios, da sua vida, daquilo que planejou. Já viu aquele tipo de situação que aí você conversa? E aí, como é que foi lá o negócio lá? Como é que foi aquela situação que você ia fazer? Ih, não deu certo, não era vontade de Deus. Gente, eu vou ser bem sincero, eu não conheço esse Deus que só traz desgraça. Que quando não dá certo, ele leva a culpa. Aí se você perguntar para o cidadão, mas você orou antes? Ah, não. Você pediu conselhos antes? Não. Você foi pelo menos buscar na Bíblia se aquilo que você ia fazer estava em conformidade com a vontade de Deus? Não. É Deus que leva a culpa. Está errado isso. Porque quando não é da vontade de Deus, ele já vai mandando os sinais. A gente precisa fazer uma dinâmica na vida da gente antes de tomar algumas decisões. Vou te dar algumas dicas. Não sei se está aí no boletim. Se não tiver, vai quarta ou quinta-feira na célula que a gente vai repetir. Primeira coisa. Será que eu estou em paz com a decisão que eu vou tomar? Será que meu coração está em paz, está tranquilo com essa decisão? Segunda coisa. Já deixou a palavra de Deus responder para você? Irmãos, tem pessoas que não abrem a Bíblia nem na hora do culto. Eu não estou dizendo quem usa no celular, não, porque ele está lendo a Bíblia também. Mas nem na hora do culto lê a Bíblia. Tem gente que às vezes está procurando R$ 50 há 3 meses que está lá dentro da Bíblia, lá, porque não abre. Deixa aí na igreja aí que você corre de dançar nos R$ 50. A Bíblia talvez fique. Porque a gente não lê a Bíblia durante a semana. Então, segunda coisa, deixa a palavra de Deus responder para você. O que eu vou fazer? Glorifica o nome de Jesus? Eu preciso perguntar isso. Sabe o que é aquela decisão que eu vou tomar, aquele negócio que eu vou fazer, essa faculdade que eu pretendo estudar, enfim, N coisas, glorifica o nome de Jesus? Porque se não glorifica, já também tem que descartar. Última pergunta que você precisa fazer para você mesmo. Se as pessoas que estão com você, elas estão em paz? Porque às vezes você está em paz. Às vezes você entendeu que na Bíblia que era para fazer. E aí você acha que isso vai glorificar a Deus. Mas a esposa ou o marido não está em paz. Está vendo que esse negócio não vai dar certo. Os filhos estão temerosos. Mas você diz, eu vou fazer. E o duro quando a esposa diz assim, eu acho melhor não fazer. Você faz e quebra a cara e ela vai olhar com aquela cara de quem disse. Não te avisei? Tem hora que não precisa nem abrir a boca, só olhar. Queridos, a gente precisa pensar nessas perguntas básicas. Você pode criar e ter essa dinâmica. Eu me lembro que em 2012, já era pastor dessa igreja, eu recebi um convite para uma outra igreja. E numa cidade do lado da igreja do meu colega, pastor Jonas Edson. E o pastor, já falecido,
chegou para mim e falou assim: você não quer conhecer a igreja aqui, ó, pertinho de São José? E eu olhei para ele: pastor, não quero não. Não quer nem dar uma olhadinha, orar antes? Eu falei: não quero. Eu estou muito bem onde eu estou. Ele falou: se você está bem, então nem vá. Aí talvez você pense assim: poxa, pastor, mas o senhor não quis nem orar antes? Não, porque eu amo a IBG. E Deus não tinha mostrado nada para mim ir lá conhecer igreja nenhuma. Eu fui lá conhecer um projeto social. Fui lá conhecer algo que desde 2005 eu ouvi falar e estava doido para ir lá conhecer. Projeto 7. Orem por esse projeto. É Centro de Educação e Treinamento Esperança, que tem abençoado muitas vidas em São José, Santa Catarina. Mas eu falei, depois cheguei para esse meu amigo e disse, e aí, conversou com ele? Eu falei, conversei, mas não quero não. Porque não era vontade de Deus, não tinha nada claro ali. A cidade oferecia muita coisa, mas não era Deus que estava mandando ir. Tomar decisões à luz da palavra de Deus é saber que Ele está controlando a sua vida. Isso traz benefícios enormes para quem gosta aí só de benefícios, vou dar alguns. Quando você faz as coisas, as suas decisões, buscando a presença de Deus, nós temos comunhão com Cristo. Marcos 3,35 diz que aquele, pois, que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e irmã e mãe. Tomar decisões ciente de que Deus está no controle faz com que nós tenhamos orações respondidas. João vai dizer na sua carta, em 1 João, essa é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabendo que nos ouve, tudo que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. Você percebeu quando você tem confiança em Deus e você coloca o seu pedido diante dele, João está dizendo o seguinte, vocês já sabem que vão ser respondidos. Nós temos recompensas com a volta de Cristo quando nós tomamos decisões ao lado dele. Mateus 25:34 diz que então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. E uma última coisa que nós temos garantido é suas bênçãos vindo atrás de nós. Eu queria ler esse texto com você. Não sei se eu coloquei no slide. Deuteronômio 28, de 1 a 14. Se não tiver no slide, eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia. Está aí no slide? Não, né? Mas acompanhe ele aí. Ainda que seja longo o texto, mas eu queria que você entendesse isso. Deuteronômio 28, de 1 a 14. Se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás a cidade no campo. Benditos serão o fruto do teu ventre, o fruto do teu solo, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e ovelhas. Benditos serão o teu cesto e a tua vasilha de amassar pão. Bendito será quando entrares e quando saíres. Verso 7. O Senhor derrotará os teus inimigos que se levantarem contra ti. Sairão contra ti por um caminho, mas fugirão da tua presença por 7 caminhos. O Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo nos teus celeiros e em tudo em que puseres a mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. Se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos, o Senhor te confirmará como seu povo santo, como jurou. Verso 10. Assim todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. E o Senhor multiplicará muito o fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais e o fruto do teu solo, na terra em que o Senhor, como juramento, prometeu aos teus pais que te daria. Verso 12. E o Senhor te abrirá o céu, seu bom tesouro, para dar à tua terra chuva no tempo certo,
e para abençoar todas as obras das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, mas não tomará emprestado. O Senhor te estabelecerá como cabeça e não como cauda, e sempre ficará por cima e não por baixo. Se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, e guardares e cumprir, não te desviando de nenhuma das palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, nem seguindo outros deuses para cultuá-los. Esse texto nos ensina que tomar decisões tem que ser de acordo com a obediência a Deus. A gente ouve muito falar, Deus te fez como cabeça e não como cauda, mas o cara é um desobediente. E vai ser sempre pisado mesmo. Às vezes a gente fala assim, vou para a igreja buscar uma bênção, enquanto o texto diz que se eu sou obediente, eu não preciso buscá-la, ela me acompanha. E agora eu queria que você refletisse um pouco sobre as decisões que tem tomado na sua vida. Porque talvez você não esteja vivendo esse texto de Deuteronômio ainda, porque as tuas decisões não têm sido decisões que agradam a Deus, ou decisões que vão justamente à luz da obediência a Ele. E hoje Deus te chama a obedecê-lo e a entregar a sua vida de forma completa nas mãos dele, deixando que os prazeres que te agradam, mas desagradam a Deus, de lado, e deixando que Ele controle a tua vida por completo. Aonde as suas decisões vão ser tomadas, sim, mas você vai buscar a presença dEle. Aonde seus planos vão ser feitos, sim, mas você vai dizer, Senhor, está de acordo com a tua palavra, meu coração está em paz, direcione a minha vida. Por isso eu queria convidar você a fechar os teus olhos nesse momento e refletir um pouco como tem andado a sua vida com Deus. Se essa tua caminhada com Deus realmente tem sido uma caminhada de obediência, mas talvez você nem tenha caminhado com Deus, mas quer bênçãos, mas não obedece a Deus. Quer ser alguém, mas não honra a Deus. Quer ver uma prosperidade sobre a sua vida, mas você não ama a Deus. E fica buscando prosperidade que não é a prosperidade que Deus quer para você. Deus hoje chama você a tomar uma decisão ao seu lado e receber dele as suas ricas bênçãos, ter comunhão com ele, receber dele naquele grande dia que todos nós esperamos essa palavra, vindes benditos do meu Pai. Qual decisão você toma hoje ao lado de Jesus? Ou não é ao lado de Jesus? Talvez até hoje você tenha tomado decisões que tenham amargado a tua boca, a tua vida. Mas é dia de você chegar diante de Deus e pedir perdão a Ele. Tome a decisão de amá-lo, de honrá-lo, de glorificar o nome dEle. Talvez você tomou uma decisão de viver uma vida cristã afastado do corpo, que é a igreja. Hoje Deus te chama a retornar. Talvez você está vivendo uma vida onde você faz o que quer e Deus eu só lembro quando aperto o cinto. Deixa Deus ser o Senhor da sua vida hoje. Vamos orar? Fechar os nossos olhos? Vamos baixar nossas cabeças. Você sabe do que você precisa, então leve a Deus agora. Pai, nos ensine a tomar decisões certas. Possivelmente, ó Deus, alguns aqui já tomaram decisões erradas sabendo que estava errado. E a tua palavra é bem clara que diz que quando eu faço o que é errado, sabendo o que é certo, eu cometo o pecado. Então perdoe teu povo nessa noite, Pai. Que essa noite seja uma noite de arrependimento. Que essa noite, Senhor, seja uma noite de transformação de vidas. Que essa noite seja uma noite de entrega de vida e de coração, Senhor. Aquelas decisões que teus filhos e filhas tomaram que azedaram a vida. Pai, em nome de Jesus, que sejam agora uma decisão correta ao teu lado. Olhando para o Senhor como autor, como consumador dessas vidas. Que eles possam, ó Deus, agora viver as tuas bênçãos sobre a vida deles, obedecendo ao Senhor, confiando no Senhor. Como o Senhor Deuteronômio disse que se nós obedecermos, não precisamos ficar buscando bênçãos,
porque elas virão até nós. Isso é uma grande verdade. Se nós obedecermos, ainda que venham circunstâncias contrárias às nossas vidas, ainda que possam até, Senhor, vir a tempestade sobre a nossa vida, mas se nós obedecermos, nós ouviremos a Tua voz. Se nós obedecermos, vamos perceber que o Senhor está do nosso lado, nos dando a mão. Ó Pai, levante aqui um povo obediente ao Senhor. Ó Deus, venha com cura, venha com restauração de vidas. Venha, ó Deus, restaurando família, restaurando vidas na Tua presença e na Tua casa. Ó Deus, dê sabedoria ao Teu povo para tomar as decisões certas. Para nos momentos dos planejamentos, no momento, Senhor, da agenda, dobrarem os joelhos e perguntarem para o Senhor se é do Teu agrado. Abençoe o Teu povo, Senhor, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.